Mais um animal exótico em terras brasileiras. E isso pode ser um grande perigo para os animais nativos, os animais da nossa fauna. É uma espécie de cervo chamado chital. Vamos conhecer esse animal e saber como são suas características e como ele chegou aqui. Olá família Animal TV, bem-vindos ao nosso canal. O cervo chital também é conhecido pelo nome de cervo pintado. Tem coloração e desenhos bem diferentes, que o torna facilmente reconhecível. A pelagem de seu corpo tem um tom marrom claro e avermelhado, com manchas brancas que cobrem a maior parte do seu corpo. Essas manchas funcionam como camuflagem, ajudando a se esconder na floresta densa. A cauda é curta, com uma penugem branca que pode ser visível, especialmente quando o cervo está em movimento. É um animal de porte médio. Os machos podem atingir uma altura de 90 a 100 centímetros nas cernelhas, que são os ombros do animal. Seu peso é entre 60 a 75 quilos. Já as fêmeas são um pouco menores, pesando entre 40 e 50 quilos. Os machos têm chifres ramificados, ou seja, com várias pontas, que crescem todos os anos. Esses chifres são usados principalmente para disputas com outros machos durante a temporada de acasalamento. As fêmeas não possuem chifres. O cervo chital é um animal social, formando grupos que podem variar bastante em algumas regiões que eles vivem. Já foram observados bandos com até 100 animais. Isso dependendo da disponibilidade de alimentos e da segurança do ambiente. Esses grupos são compostos principalmente por fêmeas e filhotes. Já os machos geralmente vivem de maneira mais solitária ou em pequenos grupos, exceto durante a época de acasalamento. Eles são mais ativos principalmente ao amanhecer e ao entardecer. São momentos que eles saem para procurar comida. Durante o dia, eles costumam descansar em áreas mais protegidas da floresta, onde sua camuflagem ajuda a se esconder de predadores. Em determinadas épocas do ano, eles migram em busca de pastagens frescas e água. Outro comportamento interessante desses cervos é a comunicação. Eles emitem sons de alerta quando se sentem ameaçados. São sons altos como gritos agudos, que servem para alertar os outros cervos do grupo sobre perigos. São nativos de florestas tropicais e subtropicais na Índia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Butão e algumas regiões de Myanmar. Habitam principalmente florestas densas e áreas com uma boa cobertura de vegetação e fontes de água, como rios, lagos e pântanos. O chital prefere áreas mais planas, mas pode viver em regiões mais montanhosas, desde que esses lugares tenham bastante vegetação, áreas para ele comer e para se esconder. Eles evitam locais muito secos ou áreas abertas demais, pois não fornecem proteção e alimentos. É um animal herbívoro e tem uma dieta variada, composta principalmente por gramíneas, folhas, frutas e cascas de árvores. É capaz de se adaptar a diferentes tipos de habitat, dependendo principalmente da disponibilidade de comida. O chital é um animal ruminante e possui um sistema digestório especializado para digerir vegetação fibrosa. A temporada de acasalamento ocorre geralmente durante os meses de outubro e novembro. Os machos competem ferozmente pelo direito de se acasalar com as fêmeas. As disputas entre eles são lutas intensas. Durante essas batalhas, os machos se empurram com força, e o vencedor tem o direito de acasalar com todas as fêmeas do grupo. Após o acasalamento, a gestação dura de 7 a 8 meses, e geralmente nasce um único filhote. Existem casos raros de gêmeos. O filhote nasce com a pelagem mais clara e sem as manchas brancas características de um adulto. A fêmea cuida do seu filhote com muita atenção. Ela o protege ou amamenta até que ele fique forte o suficiente para começar a comer sozinho e acompanhar o seu grupo. Ele se torna adulto perto de 1 ano de idade. Se for um macho, só terá a chance de lutar e ganhar uma batalha para poder se acasalar depois dos 3 anos.
Como é um dos mais comuns cervos da Ásia, ele tem vários predadores naturais. Os tigres são seus maiores predadores, mas também os leões asiáticos, os leopardos e até os crocodilos. Também podem ser caçados por grandes aves de rapina e pelos cães selvagens asiáticos, chamados de dolly. Eu já fiz um vídeo falando tudo sobre esses cães selvagens e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Para fugir, ele pode correr em uma velocidade até 60 km por hora. Além disso, os cervos chitais são animais muito atentos e, ao perceberem um predador se aproximando, emitem sinais de alerta. Quando não podem fugir, eles formam grupos compactos para se proteger, intimidando ou confundindo o predador. E atenção! O cervo chital não é uma espécie brasileira, ele foi introduzido aqui. E hoje pode ser visto em muitas regiões rurais, principalmente, e também, infelizmente, chegou em áreas protegidas, como parques e reservas. Existem 9 espécies diferentes de cervídeos brasileiros, entre elas o veado campeiro, o cervo do Pantanal e o veado catingueiro. No ano de 1930, o cervo chital foi introduzido na Argentina e no Uruguai, porque é um animal muito atrativo para a caça, já que é grande e possui uma galhada bem chamativa. Com o passar dos anos, alguns animais migraram para o Brasil e chegaram no ano de 2009 em um parque estadual no Rio Grande do Sul. Essa espécie se adaptou super bem ao Brasil, principalmente devido ao clima e à vegetação que tem certa semelhança com a sua vegetação asiática, lá na região que ele vive. Em comparação com outras espécies de cervos, que segundo alguns relatos também foram introduzidas no Brasil, como o cervo manchado e o cervo sambar, o cervo chital tem mostrado uma capacidade maior de se adaptar rapidamente e se reproduzir em ambientes brasileiros. Eles já são bem comuns no Parque Estadual do Espinilho, no Rio Grande do Sul, com registros de mais de 100 animais. E já foram avistados em áreas urbanas e praias do estado gaúcho. Também no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e no estado de Santa Catarina. A preocupação é inclusive com predadores. Vamos supor que as onças pintadas e suçuaranas se adaptem para caçar o chital. Elas vão deixar de lado suas presas naturais, como capivaras e catetos, por exemplo. E esses animais vão reproduzir muito, alterando a cadeia alimentar. Podem comer uma grande quantidade de gramíneas e plantas jovens, alterando a estrutura e composição da vegetação natural. Quando uma espécie exótica invade um território novo e consegue sobreviver, ela passa por uma fase de adaptação. Aos poucos, as populações vão se formando e os bichos se estabelecendo, o que demora certo período de tempo. Depois, gradativamente, os grupos aumentam e os animais começam a se espalhar. A presença do cervo chital no Brasil é algo que tem que ser observado e acompanhado com muita atenção. Além disso, o cervo chital pode ser um vetor de doenças que afetam as espécies nativas, comprometendo a saúde e a vida de animais silvestres. Embora o cervo chital não seja ainda considerada uma espécie invasora agressiva, em termos de impactos diretos em ecossistemas nativos, sua presença no Brasil exige um controle de ambiente em algumas áreas, para evitar que ele se espalhe para regiões onde possa causar desequilíbrios ecológicos mais sérios. O controle é necessário, pois a alta taxa de reprodução do cervo chital pode levar a um aumento populacional rápido, se não houver controle. São inúmeros impactos que podemos prever através de hipóteses, já que ainda não há estudos com essa espécie no Brasil. Mas, de um ponto de vista ecológico, o chital pode competir com o veado campeiro e o veado catingueiro, por exemplo. Também pode alterar a composição vegetal e do ambiente como um todo. Existe preocupação em áreas urbanas, já que foram registrados 3 atropelamentos em rodovias. Espécies introduzidas quase sempre dão problemas.
Um exemplo, na Austrália, onde foram introduzidas lebres europeias, raposas europeias, ratos comuns, que mais? O sapo cururu aqui da América do Sul. E muitos marsupiais, bichos únicos, né, que só tem na Austrália, quase desapareceram. Outro exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, região dos Everglades, introduzidas há pouco tempo, as iguanas da América Central, as pitons, essas serpentes tem pra todo lado na Flórida, e até eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês verem depois, sobre os caçadores de pitons, estão tentando tirar esses animais que competem com a fauna nativa. E o medo é que no Brasil ocorra a mesma coisa. Tem outros bichos que foram introduzidos aqui, né? Por exemplo, o javali, que é um vídeo também que eu fiz para vocês, que também, mais do que o cervo chital, ele tem para todo lado, né, javali. Vou deixar o link aqui também para vocês verem depois. É um animal fascinante que desempenha um papel importante nos ecossistemas das florestas tropicais e subtropicais da Ásia. Sua aparência única, comportamento social e habilidades de defesa tornam uma das espécies mais interessantes da fauna asiática. Mas, claro, toda espécie introduzida, ou seja, exótica, pode trazer problemas. E é isso aí, pessoal. Gostaram de saber mais sobre o cervo chital? Claro que o animal não tem culpa, ele foi introduzido aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. Vamos ficar atento com isso, tá bom? Se você gostou de saber mais de toda a história desse animal, suas características e tudo mais, não se esqueça, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal Animal TV, ative o sininho e fique atento, porque todas as semanas, praticamente todos os dias, eu trago muita novidade para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Tchau e até a próxima!